a internet de casa, aí eu conectei no 4G da minha filha. Não sei, não voltou ainda, se viu uma coisa externa na rua, com problema. É, Quando eu verifico. até Mas isso. para evitar qualquer coisa, eu entrei no 4G aqui também. Que a minha tá boa aqui, mas vou pro 4G, vai que é alguma coisa Uhum. também. Eu tô no Não sei, uma 4G aqui coisa também. externa. Uma coisa externa, eu verifico, mas tem o plano B. O plano B a gente leva ele adiante. Mas Deus tem tudo sob É isso controle. aí. Eu creio. Quando Vou você começou voltar a pro falar, lugar. na metade começou a cair a conexão, aí eu já tá falando do texto de Coríntios. Retoma aquela parte. Isso, eu tava falando de Paulo em 1 Coríntios 14, né? Ele fala com os irmãos sobre que a oração em línguas, né? O falar em línguas, ele é um dom de edificação pessoal, que ele dava glória a Deus, que ele falava muito mais do que todos eles, mas na igreja ele preferia falar algumas poucas palavras para edificação dos irmãos. Aí eu tô pegando esse gancho seu aí, que você entrou e aonde que aquelas pessoas receberam aquele cântico, né? Aonde? Aí a gente tava. Aí eu tô aproveitando para trazer primeiro a vida pessoal, Isso, depois a instituição, né? Que é isso. essa questão. Primeiro eu preciso ter a minha edificação em Deus, eu preciso ter uma vida em Deus, porque senão como é que vai sair salmos, hinos, cantos espirituais da minha vida? Porque muitas vezes a gente aprendeu que quando você está lá na instituição, naquela reunião, que é o momento que você vai ser cheio de Deus, né? Aí tem que ter um ministro de louvor bacana, ungido, se o cara tem que ser ungido, né? Se não for ungidão, você não sente a presença. Então, você aprendeu aquilo ali. E aí, só que quando a gente reúne, não tem como sair outra coisa. Por quê? Porque se existe uma edificação na minha vida pessoal, quando eu encontro com outro irmão, vai sair o que eu tenho, né? Jesus fala assim que a boca fala de que o coração está cheio. Então, se o meu coração, eu estou sendo edificado, se eu tenho uma edificação, se a minha vida pessoal ela está edificada, automaticamente quando eu chego na reunião, vai fluir. Aí o que Paulo falou, eu dou graças a Deus porque eu oro mais do que vocês tudo. Agora, na reunião aí, é o momento de eu falar coisa, de eu dar o que vai edificar todo mundo. O meu pessoal, eu vou me edificar pessoalmente, eu vou me edificar, vou me encher, muito mais que todos vós. Eu tenho essa prática, ou seja, eu tenho essa prática, eu tenho essa vivência com Deus, mas quando eu me reúno, eu quero que meus irmãos sejam edificados. Aí eu libero o que eu recebi de Deus, né? Na minha vida pessoal, eu libero para esse irmão. E aí é onde que a instituição ela me serve. Ela é uma bênção para a minha vida, ela está ali para servir a igreja, não a igreja servir a instituição. Isso. Eu lembrei agora que tem uma certa igreja aqui em Maceió, que a gente passou e eu fiquei olhando o slogan que ela colocou, ela fez um banner muito grande na frente, estava passando de carro e eu vi. E aí tinha o nome da igreja, que eu não lembro direito qual foi, e embaixo tinha escrito assim, porque nós somos a fonte de água viva. Aí eu falei assim, tem uma coisa errada nesse texto aí. Porque a igreja ela não é a fonte da água viva. Jesus é a fonte de água viva. Então a instituição ela toma um espaço tão grande nas suas cerimônias, nas suas coisas, que as pessoas confundem. Eu costumo dizer sempre assim, a igreja ela não é o caminho. A igreja não é o caminho. Exatamente. A igreja é o mapa do caminho. Jesus é o caminho. A igreja ela vai direcionar você ao caminho. Ela vai mostrar qual é o caminho, ela vai mensurar o caminho, ela vai medir o caminho, ela vai desenhar o caminho. Ela pode mostrar tudo sobre o caminho, mas ela nunca vai ser o caminho. Você só descobre o caminho quando você começa a andar nele. Quando você começa a pisar, passo após passo. Não tem como. Você tem que andar. Não tem como só ver por foto. As pessoas elas querem experiências distantes, experiências de internet. Com Deus não funciona a experiência de internet. Por mais que a gente aqui tenha essa comunhão, mas a gente não se encontrou ainda, pessoalmente. A gente não deu um abraço pessoalmente. A gente não ainda. Né? Por enquanto. A gente ainda não deu uma caminhada aqui na aula da Pajuçara, da Ponta Verde. Né? Eu não fui com você caminhar aí na volta da Pampulha.
Ou seja, o contato ele não existiu ainda. A internet ajuda a direcionar, a gente partilhar as ideias, conversar. Ela tem, por mais que as câmeras sejam boas, mas ela tem uma limitação. E as pessoas hoje, elas pensam que a igreja ela vai substituir quem é Jesus, os rituais, essas coisas todas, né? Eu estava esses dias conversando com um amigo meu, das antigas, falando agora sobre a questão do worship, né? Worship para lá, worship para cá, e ele é músico. E ele, não, porque o worship na minha época era assim, então eu falei, rapaz, é porque na nossa época é o seguinte, a gente entrava num quarto, 2, 3 colegas, pegava um violão, a gente ficava ali, buscando adoração, cantava uma música, cantava duas, repetia a música 3, 4 vezes, havia uma sede dentro do nosso coração, a gente queria preencher essa sede com a presença de Deus, a gente buscava isso. Né? Quantas vezes a gente fez isso? A gente buscava essa sede. E aí tu queria saber se era o nome inglês, se não era o nome inglês, quantas vezes, se tinha 2 notas, se tinha 3 notas, se era nota só, se não tinha nota nenhuma. A gente queria... Tinha tantas críticas, né? A gente não criticava, a gente mergulhava. Que aquela sede fosse saciada. Sabe qual a diferença hoje? As pessoas elas vão para a igreja e aí elas têm toda uma instrumentação, todo um aparato, e elas querem que esse aparato desenvolva dentro delas, ou desperte dentro delas uma sede de Deus que elas não têm. E aí está fazendo errado. Não é isso? Isso. Por quê? Porque a instituição, e aí você pode observar que até os moldes, aí você tenta mudar tudo, você tenta mudar a parede de fundo preto, não que eu seja contra, para mim não faz diferença nenhuma cor. Não, a questão né, não é que não possa ter nada disso, né, pastor? A questão é quando isso toma um lugar que não deve tomar, né? A gente não está contra existir uma instituição aqui. A gente simplesmente estava dizendo que a instituição ela tem que servir a igreja, não a igreja servir a instituição. Então, essas coisas, seja lá pintar de verde, de vermelho, isso aí tem que ser, isso aí não pode ser o fator para que venha funcionar, né? Tal, se não fizer assim a presença de Deus, não sei o quê. E aí Cristo, que é o foco, Cristo sai do foco, né? Cristo sai do foco e a instituição se toma o lugar de Cristo, a instituição. E aquilo ali, as pessoas ficam igual o pastor falou, dependendo daquilo ali, elas se perdem. Aí se o período de louvor não foi bom, a culpa é do ministro. Aí se a pregação não foi boa, a culpa é do pastor. E alguém é culpado, e eu me perdo. Eu saio daquele lugar de primeiro a minha vida pessoal, depois a instituição, né? Isso. Eu fico querendo encontrar na igreja algo que eu só vou encontrar em Deus. Não tem como encontrar em outro local. Eu fico querendo encontrar na igreja. Não é que não tenha na igreja. Vamos citar os exemplos que eu tenho na minha vida. Eu, quando comecei a ter uma música em Deus, eu estava no culto. E lá a gente estava lá adorando. Qual era a música que a gente cantava na época? Perdão aí, amor. O Rei dos Reis, consagro tudo que sou. Essa é das antigas. Conheço demais. Como é a parte do toda a terra celebra ti. Celebra ti, Deus. Como eu viver. E aí eu cantava. Tá? Quando eu estava lá no auge... Amém, irmãos, vamos sentar, tomem seus assentos, tal. Então eu sentava com aquela vontade de um quero mais, cara. Ou seja, tinha um caminho ali. Só que na comunidade, naquela condição toda, sabe, o worship, ele não fluía. Então foi o que eu fiz. Primeira coisa, aí eu fui aprender a tocar violão, porque eu queria cantar as canções. E aí fui aprender a tocar violão. E aí com o violão num quarto, mesmo com 2, 3 notas, eu queria que essa sede da presença de Deus fosse saciada. E aí eu comecei a buscar uma vida em Deus. Então, muitas vezes eu passava, digamos assim, uma tarde adorando em Deus, ou no meio da semana eu conseguia entrar numa condição de adoração, sem horário, sem ninguém mandar parar. Quando eu chegava lá na igreja, eu percebi que aquela adoração lá, ainda que verdadeira, era muito limitada dentro daquilo que eu poderia, o que eu já tinha tido no meu dia a dia. E aí, o problema é quando você fica dependente dessa condição limitante de vida em Deus, dessa dependência do culto, do horário, das reuniões. Tem que ter um culto de adoração para a gente adorar a Deus. Não tem que ter aquela reunião de fazer isso, aquela reunião de fazer aquilo. Aí você fica criando normas e regras institucionais para tentar saciar uma sede que ela só vai ser saciada no a sós com Deus. Então, a prioridade do a sós com Deus, ela é fundamental, cara. Fundamental. A vida no Espírito. E aí, como você mencionou lá no texto de Coríntios, quando Paulo fala assim, olha, eu dou graças a Deus porque eu oro mais do que todo mundo aqui.
eu gasto o meu tempo orando em línguas. Agora, na reunião, eu vou pegar aquilo que eu aprendi lá e vou profetizar para vocês, para que todo mundo seja edificado. Exatamente. Mas aí ele continua assim, o que farei então, pois irmãos? Orarei com o Espírito, primeiro, mas orarei também com a mente, depois. Mas a prioridade do Espírito, porque no Espírito você vai buscar aquilo que é mais profundo, do seu Espírito para o Espírito de Deus, ou seja, da comunhão. Essa parte é importante. E é isso que eu tenho sentido falta hoje nos lugares onde eu vou. Das pessoas da comunhão, da busca por Deus. Principalmente de uma busca que depende só de você e Deus. Uma busca que não está limitado a aquele pastor ou aquele ministro de louvor. Se não tem problema com errar nota, com não errar nota, com som desafinado, ou com microfone, dando microfonia ou sem microfone. Não tem a ver com isso, tem a ver com a sua intimidade. Exatamente. E tem a ver com fluir, né, pastor? Esse fluir. A vida cristã, quando Jesus fala assim, do seu interior fluirão, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A vida cristã, ela precisa ser esse fluir. O evangelho, ele acontece, ele flui, ele é algo tão simples, né? Eu estava meditando e trazendo essa simplicidade lá em Mateus 28:19, quando Jesus fala assim, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Parece que está escrito aqui, ide, portanto, alugar lojas e fazer CNPJ, né? Mas não é. Agora, o interessante é que esse id aqui, no original, no grego, fala de enquanto vocês estão na jornada. Durante a jornada de vocês, enquanto vocês estão indo, né? E quando eu vou para essa mesma referência em Marcos, essa mesma referência em Marcos 16:15 diz assim na versão King James, ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aí você pega enquanto você está indo. Então, assim, Jesus traz algo como um cotidiano, Jesus traz algo como o evangelho, é um estilo de vida, você está entendendo? É um estilo de vida que eu vou caminhando enquanto eu estou indo, enquanto eu estou convivendo, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou vivendo a minha vida, né? A vida pessoal, enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou aqui nessa jornada, enquanto eu estou aqui nesse mundo vivendo, aí eu voltando para Paulo, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. E Paulo fala também, quando Cristo, que é a nossa vida, né, se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Então, Cristo, que é a nossa vida. Então, quando a gente volta para essa questão, Jesus trouxe algo muito leve, enquanto vocês estão indo. Aí às vezes, o peso, eu quero trazer um pouco sobre isso aqui, porque muitas pessoas hoje, elas não conseguem mais frequentar nenhuma reunião, nenhuma congregação, instituição, seja o que for, porque elas não suportam mais tanta coisa, tanto peso, tanta coisa, tanta carga, né? Tanta regra, tanta coisa. E numa época que a gente vivemos hoje, num mundo totalmente diferente. E o evangelho foi feito dessa forma dinâmica. Enquanto vocês estão indo, é algo simples. No interior de vocês está fluindo o rio de água viva. Se vocês estão em mim, né? O ramo que está em mim vai produzir fruto. Isso é natural. Se você está em Cristo Jesus, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Então, todo ramo que permanece em mim, ele vai produzir fruto. E esse produzir fruto é algo natural. Então, Jesus, ele fala assim, gente, enquanto vocês estão indo, vai ensinando o que eu falei com vocês, vai passando o que eu falei com vocês, vai vivendo o que eu vivi com vocês, é sem esforço. Não é que não tenha lá uma renúncia. A gente não está falando de não ter uma renúncia na nossa vida, mas é algo que flui. E isso é algo que soa natural. Então, quando Jesus fala, enquanto vocês estão indo, vocês pregam o evangelho. Aí o que fizeram conosco? Ide. Você vai, agora você vai. Você larga tudo e vai. Aí você tem que ir, né? Então você não vive mais. Você larga a sua vida e você vai fazer. Você não acontece enquanto você está indo. Você vai. É pegar esse ide como você vai. Então você vai, aí você vai para a igreja, aí você vai, aí você tem que ter uma célula, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que estar a semana inteira no culto, você tem que estar, tem. Você que faz tudo.
Então, é como se isso não fosse algo tão natural. Esse fluir deixa de ser natural. E quando esse fluir deixa de ser natural, ele se torna maçante, ele se torna pesado. Por que quando o novo convertido conhece Jesus é tão gostoso? Porque ali ele está no natural, ele está fluindo Jesus. Mas quando aquilo começa a se tornar um peso, começa a trazer esse fardo, essa questão, e a instituição começa a tomar o lugar de Jesus, quando o que eu faço na instituição que é o importante, aquilo que me salva, é aquilo que me abençoa, é o que eu faço lá, né? É o que eu faço dentro daquelas quatro paredes, é o ministério que eu assumo, é o cargo que eu assumo, e é o PR na minha frente do meu nome, ou AP. Então, quando essas coisas começam a tomar esse lugar, a gente se perde. A gente se perde e saímos dessa simplicidade que é em Cristo Jesus. Que é essa simplicidade. Enquanto estamos aqui nos conhecendo, nós estamos pregando o Evangelho. A gente começou a conversar outro dia ali pelo WhatsApp e tal, aí em Maceió, eu aqui em Belo Horizonte, e agora enquanto nós estamos nos conhecendo, nós estamos falando do Evangelho. O Evangelho está fluindo, a palavra está fluindo de uma forma natural, sem ficar aquela coisa maçante, né? Uma das coisas que você falou, a questão do ser enviado, um dos maiores choques das pessoas que não tem essa visão assim de ser enviado é quando você cria toda uma expectativa no local. Já havia acontecido muito isso. A pessoa é enviada, você vai para o sertão. Aí você cria toda uma expectativa em cima da situação. Aí você vai lá. Beleza, quando você chega, você impacta com o lugar. Você não conhece nada, o sotaque é diferente e tal. Como passa os dias que você se torna comum naquela comunidade, naquele lugar, onde você foi enviado, você percebe que você teria que viver uma vida em Deus ali, da mesma maneira como você viveu onde você estava antes. O fato de você ser enviado não quer dizer que fez um estalo na sua vida e você agora é outra pessoa. Porque as pessoas criam essas personificações. Sou eu na igreja, sou eu no trabalho, sou eu com a minha família. Aí cria essas coisas. No Evangelho não tem isso. Se você quer viver uma vida em Deus, você vai ter que ser essa pessoa que você é em todos os lugares. Eu não tenho diferença conversando com você aqui, daquele que sou eu quando estou ministrando numa igreja, daquele que sou eu quando estou no meu trabalho executando uma função. Lá no meu trabalho, muitas vezes, as pessoas chegam lá e tem situações que elas precisam ser pastoreadas, que elas precisam de uma oração, de uma palavra de Deus, e eu executo isso lá. Por quê? Porque está em mim. Seja a gente tomando café, seja conversando numa sala, seja um paciente que chega com a necessidade de Deus, ou no ônibus, ou na rua, não tem lugar. Não faz diferença. Por quê? Porque não tem pessoas diferentes. Nós somos o que somos em Deus. Então, quando nós aprendemos isso, a força institucional, agora eu vou para a igreja, boto minha roupa nova, boto a Bíblia aqui, agora eu estou nesse caminho. Sair de lá, pronto, eu sou outra pessoa. Não tem isso. Não existe. A gente é o que é. Não tem a ver com a roupa. Não tem a ver. A gente fala assim, parece ser um discurso tão repetitivo, mas quando você está na vivência da coisa, sabe, no meio da igreja, você percebe como a gente precisa quebrar isso nas pessoas. Que muitas vezes as pessoas elas demandam dessa diferença, como se o fato de você botar uma roupa diferente e falar de um jeito diferente fosse mudar quem você é por dentro. E aí não tem a ver com isso, tem a ver com você mudar quem é por dentro, ainda que você não mude suas roupas, ainda que você não mude situações externas, ainda que você não mude a cor do seu cabelo, nem tire ou deixe barba, mas que no seu interior possam de fato fluir rios de águas vivas. Não é verdade? E essa é a diferença quando nós falamos assim, priorizar a vida, priorizar a sua vida em Deus, a sua comunhão, as suas práticas espirituais. E aí é que elas entram com importância tremenda. Porque você não jejua na igreja. Você jejua no seu dia a dia onde você está. Você não medita na palavra na igreja. Você pode aprender lá, mas o meditar ele é pessoal. O entendimento, a revelação ali é com você e Deus, é no seu coração. Né? A oração em línguas, dou graças a Deus, Paulo falou, porque ora em línguas mais do que todos vós. Não aqui, porque aqui eu prefiro falar 5 palavras para entendimento do que 1000 palavras em línguas. Mas fora daqui, lá no meu quarto, aí eu vou arrochar na oração em línguas. Por quê? Porque ela vai ser a minha edificação pessoal. E é isso que falta. Não tem uma coisa pronta. Não tem um negócio, não é assim, tchau. Então eu já percebi, eu fui
enviado também, como algumas pessoas, quando chega lá, então não faz diferença de você ser enviado. Porque quando você executa um trabalho no local onde você está, na sua vizinhança, com a sua família, onde você estiver, onde Deus alocar você, você vai fluir do mesmo jeito. Né? Deus pode mandar para lá ou para cá por uma questão de estratégia dele, de direcionamento, de propósito. Mas isso não muda quem você é. O fato de você ser enviado ou não ser enviado, o fato de você ter um PR na frente, ou não ter um PR, ou um AP, ou seja lá o título que for, não vai fazer diferença de quem você é. Né? Porque o pastoreado não tem a ver com título, tem a ver com uma função, com a execução de algo que Deus capacitou você para fazer. Né? E essa capacitação, ela só acontece na vida em Deus. É muito interessante, pegando esse gancho aí dessa simplicidade que é o Evangelho, né? Que Jesus deixou de enquanto vocês estão indo, e ali depois, né, Jesus ele vai aos céus e fala com os discípulos, fica em Jerusalém, até se revestir de poder, tem o Atos 2, eles estão cheios do Espírito Santo, e ali é interessante naquele episódio de Atos 2 ali mesmo, por exemplo, e as pessoas que estavam ali reunidos, a ocasião da festa de Pentecostes, então veio gente de tudo que é canto, né? Vai presente naquele momento, e por ser essa ocasião da tradicional festa de Pentecostes, todas aquelas festanças judaicas, então vem pessoas de tudo que é canto ali, judeus espalhados por toda a terra. E aquele povo chegou ali e de repente viu eles ali orando em línguas, aquela coisa toda, e de repente eles ficam curiosos, Pedro levanta, prega, traz o evangelho, a simplicidade do evangelho, e o importante é que ali tinha tantas pessoas de tantas regiões, você fica imaginando ali, aquelas pessoas depois voltaram para voltaram para sua cidade, para sua casa, e foram viver suas vidas cotidianas. Mas ali fala que 3.000, pelo menos, naquela primeira demanda, se converte. Isso está em Atos 2,41. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados. Batizados naquele dia. Naquele mesmo dia, juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Aí você imagina, todos que aceitaram a sua palavra, né, que é o evangelho que foi pregado, foi batizado. Outra coisa interessante que a gente vai pegar o gancho ali, ninguém fez pré-batismo, né? Então foi batizado. Foi batizado ali na mesma hora. Aí você pensa, esse povo ele vai e volta. Eles voltam alguns voltam para sua terra e começam então a proclamar esse evangelho, esse Jesus, porque agora eles receberam esse Jesus. E aí tem até aquela questão da igreja de Roma, por exemplo. Ninguém sabe ao certo quem que iniciou a igreja de Roma. Tem até muitos que dizem ser Pedro, mas Pedro mesmo nunca foi em Roma para esse objetivo. Nem Paulo. Paulo escreve a carta a eles, mas Paulo só vai chegar em Roma mais para o final da sua vida. Então se especula ali que alguém que estava ali nesse meio, em Atos 2, que tinha pessoas de Roma ali também, recebeu ali, voltou para Roma, pregou a palavra e a igreja nasceu. E se especula também, talvez, Priscila e Áquila, que eram, né, italianos ali também, e pregou. Então, assim, o evangelho ele foi fluindo de forma natural, simples, acontecendo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Aí quando a gente vai em Atos 8, por exemplo, que Filipe vai e prega para o eunuco, né? Estava simplesmente passando, lendo o profeta Isaías. Aí Deus tira Filipe de um avivamento, pessoas sendo curadas e aquela coisa toda, translada ele, traz ele para aquele local e de repente fala, segue essa carroça, entra na carroça, explica ali, prega Jesus para o eunuco logo pega o negócio, entendeu o negócio, ao ponto de tem água aqui, tem uma água aqui, o que me impede de ser batizado? E acontecia assim, aí nada, se você crê de todo o coração, Filipe batiza aquele cara, aquele eunuco, e simplesmente, logo em seguida, Deus leva o Filipe para outro canto. Ninguém ficou discipulando. Ninguém ficou discipulando o eunuco. Filipe não virou para o eunuco. Agora você vai procurar a igreja batista tal, entendeu? A igreja batista, a igreja assembleia tal, e ali você vai congregar nessa igreja, você vai ter uma carteirinha de membro. Não! Só que, historicamente, conta que aquele eunuco fez uma diferença violenta na Etiópia.
pregou o evangelho aconteceu simplesmente através desse fluir. Então, nós perdemos esse fluir do evangelho quando nós passamos a fazer aquilo que é a obra do Espírito Santo que faz. Quando nós passamos a querer domesticar, quando a gente começa a querer domesticar o Espírito Santo, colocar o Espírito Santo numa caixinha e querer ordenar a forma como ele funciona, como ele tem que agir, que é assim, dessa forma, assim, Espírito Santo, eu sei como fazer. E começamos a colocar aquilo ali. E aonde que essa instituição, ela toma o lugar de Cristo e eu passo a viver para aquilo. E eu separo aquilo da minha vida pessoal, né? Aí eu tenho aquele momento ali, o que eu faço ali na instituição é sagrado, é maravilhoso, mas a minha vida pessoal é como depois que eu saí dali, que eu vim para casa, acabou. Se perdeu. Por quê? Porque não foi trazido essa simplicidade do Evangelho, esse fluir do Evangelho. Então, é muito simples e gostoso como o Evangelho funciona, como o Evangelho acontece, e aproveitando para a gente trazer essa deixa, que nos identificou muito, foi a forma como hoje nós temos trabalhado, né? A forma como Deus tem nos levado a trabalhar como igreja. Engraçado, você falou sobre batismo aí, a gente não tinha conversado sobre batismo ainda, né? Sobre essa questão de batismo. E você tem uma ideia, a nossa prática aqui em Maceió, a gente já chegou aí para a praia 1h da manhã para batizar a gente lá. Entendeu? De madrugada, de calça jeans, entrei na água de calça jeans mesmo, tira só a carteira, o sapato e a gente vai, pessoal, rapaz, eu quero batizar. E aí vou. E uma das coisas que eu sempre falo é assim, eu não estou batizando você para fazer parte de uma igreja. Eu estou batizando você porque você agora é membro do reino. Você agora entra para o corpo, você agora é família, você agora está dentro da igreja de Cristo. Qual ela? A igreja que é eterna, a igreja que é espiritual. Agora, se você vai se afiliar a alguma instituição, aí você fica livre. Se você quiser andar comigo, também, ótimo, vamos andar junto. Se não, se for longe para sua casa, se você acha que eu falo demais ou falo de menos, também não faz diferença. Mas o importante é que você agora é reino. Essa simplicidade de trazer a pessoa para o reino, sem precisar preparar, sem precisar simplesmente fazê-la nascer de novo, que é o nosso chamado, isso é importante demais. E em relação ao que você falou no texto de Atos, e aí a continuidade daquele texto, ele fala assim, e a cada dia ia acrescentando o Senhor os que iam sendo salvos. Então o Senhor é que ia acrescentando. Então quando você tem uma vida em Deus, eu estava até o ano passado com preocupação muito grande de instituição. Né? Poxa, eu estava alugando um prédio, aí quando você aluga um prédio, você tem que ter pessoas, você pega um prédio, você aluga, você paga aluguel, você bota energia lá, você tem um som, você bota 30, 40 cadeiras lá. Poxa, você quer ver as cadeiras cheias, lógico, você quer todo mundo juntando. Então você vai trabalhar em prol disso. Não, mas você primeiro tem que converter as pessoas para as pessoas virem para a igreja. Então vamos converter as pessoas para as pessoas virem para a igreja. Então vamos evangelizar. Então vamos fazer evento, vamos fazer encontro. E aí a nossa função, a minha cabeça estava ali pensando nisso. Eu preciso fazer jus a esse lugar aqui. Quando que veio a pandemia, fui obrigado a fechar o prédio. E aí nós começamos a fazer as lives e tudo. E aí, quando voltou a pandemia, a gente voltou a reunir, nós começamos a orar. E aí Deus começou a inquietar nosso coração nesse sentido, de propósito. Falei, mas Senhor, não foi o Senhor que deu essa direção para a gente vir para cá? Ele falou, por um período foi. Mas agora eu quero mudar algo dentro de você. Não que não vá ter a necessidade de ter um prédio, mas eu quero que você perceba que você não pode ficar dependente disso. Essa questão da instituição, pastor, Deus fez uma experiência comigo muito interessante lá com a gente. Deus deu a direção da gente fazer lá jantar para a comunidade. Então a gente fez o primeiro jantar, que foi, qual foi o primeiro? O arroz, não foi? A gente fez um arroz carreteiro com 5 kg de arroz, um panelaço. E fizemos uns convitezinhos para as pessoas. Olha, você vai lá e troca esse convitezinho pela comida. O pessoal veio, um bocado de gente, fez um culto, manifestação de cura e tal, beleza. Aí eu orei de novo, Deus deu a segunda direção, que foi para fazer a carne, o guisado, o chambaril. Carne guisada, foi com macaxeira, tipo uma vaca atolada, sabe? Mas não tão mineira como uma vaca atolada, mas perto. Aí a gente fez. E aí também uma panela grande, aí veio a quantidade de pessoas.
Da terceira vez, vamos fazer uma sopa. A gente preparou a sopa, tudo a gente fez do mesmo jeito, a mesma direção, da mesma fórmula. Quando chegou na terceira vez, a gente saiu à tarde, a gente foi para as ruas, chamou o pessoal falou assim, aquela igreja ali que eu comi da outra vez, vou lá comer de novo. Então, tinha até uma referência do lugar. Marquei 6 horas, deu 6h30, não chegou ninguém. O pessoal que estava comigo começou a fazer o louvor, sentei na cadeira e comecei a pensar, falei, daqui a pouco chega, daqui a pouco chega, daqui a pouco chega. Deu 7h30, não chegou ninguém. Falei, Deus, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero. O senhor não deu a direção para fazer? Aí ele falou assim, eu quero mostrar para você uma coisa. Não tem a ver com a fórmula. Não tem a ver com o seu esforço. Por mais que a direção seja minha, eu dou a direção. Yes. Essa aqui é você que faz. Não tem a ver com você. Eu faço do jeito que eu quero. Como eu quero. Sou eu que trago, sou eu que levo. Você é só um... Você tem que estar comigo. Eu quero ver a sua confiança em mim. Falei, tá, Deus, eu não confio no Senhor, mas eu tô ali com a panela cheia de sopa que eu não faço a menor ideia do que fazer com ela. Aí Deus falou assim, muito simples, coloca na porta e quem passar você entrega. Aí eu, tá bom, aí mandei pra parar o louvor, na hora parou, mudança de estratégia. Fui lá dentro, peguei o pote de sopa, coloquei na porta, e aí os irmãos, aí enchiam um bocado de prato de sopa, os pais descartaram, passavam, ei, toma, não quero não, toma, aí come. Aí come, aí toma. Rapaz, aí começamos a distribuir sopa, a gente começou a se empolgar, passou o pessoal colhendo lixo, e aí o cara parou, a gente deu a sopa, o cara parou o caminhão, veio os 5, desceu o motorista, comeram cada um 2 vezes, agradeceram, Deus abençoe a sua vida. Passou uma família que estava vindo do mercado cheio de sacola, parou na calçada, comeram um bocado de vez. Eu sei que quando eu parei para olhar assim, menos de 20 minutos, a panela estava vazia. Falei, amor, cadê a nossa? Aí ficamos sem sopa. Cara, não deu tempo. De repente, aí fala assim, aí Deus falou para mim assim, olha, eu quero ensinar você que não tem a ver com o formato. Exatamente. O formato, eu sou criativo o suficiente, mesmo, minha mesma criatividade para criar o mundo, eu estou com ela até hoje. Não tem a ver com o formato. E o problema é a gente se limitar aos formatos. Que se desse jeito, não, porque é esse formato batista. Eu falo, não, aquele cara grita muito, aquele não grita muito, esse está certo, aquele está errado. Não, porque tem que ser. Não, porque se não tiver aquela musiquinha de teclado de fundo, a um som não flui. Não funciona. Não funciona. Aí você vem criando essas fórmulas. Se Deus fez isso de uma maneira, não quer dizer que vai ser sempre assim. Exatamente. Então, são essas pessoas que vida em Deus, diz. A maior dificuldade que a gente tem hoje é o copiar, né? Copiar. A gente quer... essa que é a questão. Aí a gente fica escravo. O pastor fica escravo. Qual que é a tendência do momento? Vamos supor, a tendência agora é fazer sopa, né? Aí eu tenho que fazer sopa porque todas as denominações estão fazendo sopa agora. Vamos fazer sopa não, mas você está muito atrasado, está todo mundo fazendo sopa. Aí começa. E a gente vive nesse formato e isso que cansa e Cristo sai do foco. Então, assim, o problema não é fazer ou não fazer a sopa. A questão é qual é o direcionamento que o Espírito Santo está dando para cada um e cada ocasião. Para você foi fazer sopa, né? Para outro pode ser outra questão, para outra coisa. Por quê? Essa diversidade de coisas, porque o Espírito Santo ele conhece a necessidade de cada um. E para outra não fazer nada. Para outra não fazer, justamente. Para outra não fazer nada. Para mim, sabe o que ele deu? É só ensinar a palavra, é o que eu faço. Só ensino a palavra. É isso. Entendeu? Esse é o pastor Gleison. Não queria de jeito nenhum. Estava pastoreando, tinha já uma estrutura de certa forma, cadeira, pá, bateria, local alugado, tudo mais. Eu não tenho chamado para ser pastor e tal, larguei esse trem tudo e não queria saber, porque aquilo não tinha nada a ver comigo. Não é porque é errado, não tinha a ver comigo. E de repente Deus vem trazendo, me chamando de volta, e eu não sou pastor, eu não faço isso, eu não sou assim, eu não sou aquele carinha legalzinho, eu não sou aquele, pastor é assim, eu não sou isso. Você tá entendendo? Eu não sou isso, não dá para mim ser pastor, porque eu não sou isso e nunca vou ser, eu não consigo ser esse negócio. Deus usou muito um pastorzão aí, o pastor... Oi, gente, pastor lá de... hoje ele tá mais viajando, o José Carlos, na minha vida, falou, pastor, eu falo, ele falando comigo, não, senhor, sobre, ensina o que Deus está te dando, eu falo, pastor, até uma base de ensino eu monto, mas
Igreja não. Ele fala, pronto, isso é igreja. Faça o que Deus te mandou fazer. Faça a sua base de ensino. E aquela coisa, aquilo me curou. E eu iniciei, quando a gente foi iniciar, eu falei com a minha esposa, nenhum dos dois queria. A gente não queria. Eu falei com a minha esposa, meu bem, eu não sei nem como é que eu vou fazer esse negócio, porque Deus tem posto uns trem novo no meu coração que eu só vou ser guiado por Ele. Então hoje eu reúno uma vez por semana e ensino a palavra. A única coisa, ensino a palavra. A primeira pregação, o que eu falei é o seguinte, não estou em busca de clientes. Uhum. Por quê? Porque a instituição está em busca de clientes. O que cliente faz? Você tem que satisfazer ele o tempo todo. Porque se você não se satisfazer ele o tempo todo, ele vai para a concorrência. Você tá entendendo? E é isso que a instituição faz. Aí você fica doido. Você está concorrendo. Ah, porque agora tem isso naquela igreja. Ah, eu tenho que ter também, porque senão eu vou ficar para trás. Se eu não tiver esse modelo de funcionamento, eu vou ficar para trás. E o que realmente não deveria ficar para trás, que é o que Deus te deu para fazer, fica. Então, hoje eu falo, gente, eu estou tranquilo, eu estou light, eu estou ensinando a palavra. Eu estou ensinando a palavra para você, reunião uma vez por semana, e aqui você vai aprender a palavra. Eu tenho a palavra para te dar. É o que Deus me mandou fazer, ensinar a palavra. Se for, entretenimento, quer entretenimento? Vai no cinema, gente. Vai no cinema, vai no teatro, vai sair, vai namorar sua esposa. Então, o que aconteceu no passado? Aí, por que não podia sair, não podia curtir um cinema, não podia fazer nada? Aí a igreja tinha que trazer esse entretenimento para manter as pessoas ali dentro. Não, quando vos reunis, uns têm alma, outros têm hino, outros têm cantos espirituais. Esse é o objetivo da reunião, e você ser edificado com a palavra que vai te nutrir, te ensinar a andar em Cristo, né? Que esse é o nosso propósito. Ensinar, eu vi numa live isso outro dia, você falando assim, o meu propósito aqui é que você te ensinar quem é Jesus. Você falou numa live aí. Uhum. É esse o nosso propósito, revelar Cristo. Paulo fala assim, eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então esse é o meu papel, é o seu papel, pastor. Sofrer dores de parto para Cristo ser formado. Não é o Gleison ser formado em ninguém. É Cristo ser formado. Não é a igreja batista, a igreja nada além da graça ser formado em ninguém. É Cristo ser formado. Ao ponto que amanhã, se esse irmão virar, pastor, estou indo embora, glória a Deus, o meu filho cresceu e vai fruir, né? Então eu não retenho nada, por quê? Porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas é do meu pai, as ovelhas não são do nada além da graça, as ovelhas são do meu pai. Então se não é minha, eu só estou cuidando. Se o pai quer pegar e levar para outro aprisco, deixa ele levar. Você quer pegar e quer levar para fazer a outra coisa, deixa ele levar. As ovelhas não são minhas. É dele. Amém? Fala isso, senão eu vou ficar falando aqui. Cara, essa liberdade mesmo, sabe? Promover, mostrar quem Jesus é. E a única forma da pessoa conhecer quem Jesus é ter essa comunhão com Ele, pessoal, porque eu tenho a minha comunhão com Deus. A pastora Helena tem a comunhão dela com Deus. O pastor tem a sua comunhão com Deus. E aí nós crescemos em Deus, e nós conseguimos andar junto nisso. Quando a pessoa começa também a descobrir quem é Jesus, no andar com Ele, no estar com Ele, na comunhão, no a sós com Deus, ela vai chegar num lugar novo dia após dia. Ela vai crescer em Deus. Só que não é esse o crescimento que a instituição quer. A instituição, ela quer o tipo... eu estava estou me lembrando agora, de quando eu estava num congresso de pastores, e aí um pastor, era um congresso nacional, e tinha pastores de vários lugares do Brasil, e o pastor chegou para mim e perguntou assim, ei pastor, como está lá a igreja de Maceió, está crescendo? Eu falei, tá crescendo. Ah, que bom, e aí, tem quantos membros? Eu falei, não, peraí, querido, vamos reorganizar a sua pergunta. Você perguntou se está crescendo ou se está aumentando de tamanho. Porque se você quer saber quantas pessoas eu estava no ano passado e quantas eu estou agora, então digamos que ano passado eu estava com 20 pessoas, agora eu estou com 15. 5 não quiseram mais andar com a gente. Então eu tive uma regressão no número de pessoas. Tá, então eu não estou crescendo. Mas se você me perguntar que essas pessoas que estão reunindo comigo o ano passado, elas estavam com problema no casamento, elas estavam desempregadas, elas estavam com depressão, elas estavam enfermas, e agora elas estão curadas, elas estão andando bem no casamento, reconciliadas, elas estão conseguindo uma nova direção em Deus, então para mim, nós estamos crescendo. Yes. Porque nós estamos caminhando num novo lugar em Deus. Qual é a resposta que você quer? É a resposta que eu não estou crescendo, ou seja, as pessoas, alguns não quiseram e foram embora, ou que a resposta é que os que ficaram estão andando num novo lugar em Deus e estão crescendo em Deus? Porque para mim é isso que importa.
Ele, tá, pastor, entendi. Depois de conversa, viu? E se saiu, me procurou mais. Porque, na verdade, o que ele queria saber é se a igreja que eu estava agora já tinha condições de pagar passagem de avião para ele vir pregar aqui. Porque se tivesse pelo menos 50, já saía uma passagem de avião, aí vinha, pregava, né? E aí dava uns banhos, uns mergulhos no mar e tudo mais. Se eu tivesse dinheiro, até que eu trazia ele para ele se divertir mais para tomar banho de praia do que para pregar. Ótimo isso aí. Ô, pastora, quiser falar alguma coisa, tá? Essa questão de crescimento, cara, sabe? A instituição, ela tem essa pressão por número. Pressão por resultado, a pressão por ser igual ao outro, você falou, a pressão do que o outro está fazendo, o que é a bola da vez agora e tal. E aí, cara, a gente precisa se atentar naquilo que é real, naquilo que é do Espírito mesmo. E Jesus, quando ele veio aqui, ele, ainda que tenha pregado na instituição sinagoga, ainda que ele tenha pregado na instituição templo, não diretamente na instituição, porque ele não foi lá para o templo como principal, ele se levantava no meio do povo e falava. Depois queriam matar ele, mas tudo bem, fazia parte. Mas na instituição mesmo, então, assim, na sinagoga, ele não encontrou espaço, não. Na sinagoga, ele foi... Primeira vez que ele foi pregar na sinagoga, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas, libertar os cativos. Olha, isso aqui se cumpre hoje, viu? Eu sou esse. Não, não é não. Isso aí é blasfêmia. Vamos atirá-lo do monte. E ele saiu, mas quando ele sentava na beira do barco, quando ele sentava no monte, o povo se sentava na relva, quando ele estava lá na casa de Marta e Maria, as pessoas se sentavam aos seus pés e ele ensinava, ali ele estava começando a colocar os fundamentos da igreja. E os caras entenderam isso. Né? Eu lembro de um texto de Paulo, se eu não me engano foi em Éfeso, que ele foi lá em Éfeso, na primeira viagem missionária, eu acho, e ele estava lá e foi pregar na sinagoga. E discutia com o judeu para lá, discutia com o judeu para cá, e porque não é Jesus, é o Messias, não é o Messias, ele é Elisa, aquela confusão que a gente já sabe que o judeu ficava tentando o tempo todo fazer aquelas tramas teológicas e aquela coisa toda. Eu fui desse negócio, eu não gosto dessas coisas não. Já gostei uma época, agora me dá dor de cabeça. Aí, não tendo espaço, sendo expulso, não podendo pregar na sinagoga, aí Paulo saiu, ele e Silas caminharam na beira do rio, aí encontraram uma árvore e pareceu ali ser um lugar de oração. E aí ele sentou ali, começou a conversar com as pessoas que estavam ali, e as pessoas aceitaram de bom grado, de sorte que uma vendedora de púrpura chamada Lídia veio a se batizar e depois recebeu eles na sua casa, e ali então começaram a pregar o evangelho, as pessoas fluíam até ele. Muito simples, a instituição rejeitou, começa. Quando eu fechei o prédio que eu estava, a palavra que Deus colocou no meu coração foi o último versículo de Atos. O último. E Paulo alugou uma casa em Roma, onde ficou por 2 anos e tinha um soldado ao seu lado e recebia as pessoas que vinham até com ele. E acabou Atos. Assim, o livro. Ou seja, ele ficou lá só recebendo as pessoas tranquilamente. Alugou a casa. Eu falei, Deus falou para mim, você já tem uma casa? Eu falei, tem, Deus. Tem espaço na sua casa? Tem cadeira, pronto. Recebe as pessoas lá até o dia que eu mudar a direção. Não tem uma forma, não tem um jeito. A função é, ensina as pessoas a andar num lugar novo, ensina as pessoas quem eu sou, ensina as pessoas a ter essa vida em Deus. Entendeu? Essa é a questão. A questão é, não tem como você priorizar a instituição. Se a instituição ela tiver um peso no seu coração, e a gente fala para pastores, se ela tiver um peso no seu coração mais do que as pessoas, se você priorizar, e eu já fiz isso, ao crescimento das pessoas, se você abortar o crescimento espiritual das pessoas por causa da instituição, você está indo pelo caminho errado. Como, por exemplo, se você forçar as pessoas a estarem participando de muitos eventos, muitas coisas, reunião disso, reunião daquilo, e aí já tem as pessoas com as suas vidas do dia a dia. Se você priorizar mais isso na vez pessoas do que ela ter uma comunhão com Deus, você está fazendo o caminho errado. Eu conheço um rapaz, um senhor, que ele tinha realmente um chamado de evangelista, e aí o pastor com quem ele estava congregando estava ali com ele, e ele estava todo dia lá, e não tem que evangelizar hoje, vou precisando na casa de uma pessoa hoje, vou precisando na casa de uma pessoa amanhã, e aí vai, e aí ele parou de fazer o negócio dele, que ele era autônomo, porque sempre tinha uma programação para fazer. A esposa dele começou a ficar com raiva, chateada, porque ele também não parava em casa, que além dos cultos da igreja, ele estava lá sábado, ele estava lá domingo, ele abria a igreja, ele fechava a igreja, ele fazia isso, ele fazia aquilo. Para resumir a história,
nessa coisa toda, ficou sem dinheiro, o negócio desandou, perdeu o carro, a mulher foi embora, quando ele se viu só. Aí quando ele não tinha mais nada para ser sugado, o pastor falou assim, você agora fica aí de escanteio que você não tem mais nada a oferecer para a instituição. Sugou e ele perdeu muito tempo da vida dele em Deus. Por quê? Porque Exatamente. a prática institucional matou o cara. Eu passei por isso. Aquela questão. Já vi demais, né? O pessoal falar assim, eu não vou aceitar esse emprego, não, porque tá desempregado há mais não sei quantos anos, né? Eu não vou aceitar esse emprego, não, porque não vai dar para me estar no culto na semana. E aquilo ali, tudo bem, se Deus te falou, cara, não, se Deus te deu é outra coisa. Se Deus te falou, não pega, que eu quero que você faz isso, agora, porque senão não vou pegar, não vou deixar de trabalhar, porque agora eu tenho que estar no culto na semana, né? Aí, isso em prol o quê? Da instituição. Porque fazer a obra de Deus é ali nas quatro paredes. Você falou assim, se Deus te falou, e como é que Deus fala com ele? Cada um tem a sua maneira, né? Eu, pelo menos, sei quando ele fala. Na comunhão com Deus. Na intimidade com Deus. Principalmente. Sem a vida pessoal com Deus é impossível. Aí você vai ficar, você vai estar errado porque você não está no emprego, você está errado porque está na igreja todo dia, você está errado porque você não está escutando Deus, na verdade. Isso. Você não tá escutando Deus com ele. Agora, se eu sou um pastor e eu vivo também pela instituição, para mim é ótimo que um rapaz que ministra louvor, né, que toca, deixa de arrumar emprego para ficar lá para tocar. Eu vou pagar o salário dele, né? Mas vamos supor, para mim que estou visando a instituição, né, que acha que para mim é ótimo. Isso. Agora, e a vida dele? Então, esse indo que precisa ser entendido, esse indo, e enquanto ele está cá, deixou de arrumar aquele... Porque para nós que estamos em Cristo Jesus, né, que estamos nessa jornada, enquanto nós pregamos o evangelho, para nós o nosso emprego não é simplesmente um local que você vai lá e como um ímpio, né, que eu estou ali só para ganhar dinheiro. Para nós ir almoçar num restaurante não é só almoçar num restaurante. Nós somos luz, né? Então, onde nós estamos, Cristo está. Onde nós estamos fluindo. Então, quando às vezes eu deixo de ir em algum lugar que eu poderia estar indo, eu estou deixando de que Cristo chegue naquele lugar através de mim. Então, é esse entendimento que precisa focar e trazer essa simplicidade para que as pessoas entendam que não é para elas deixarem de congregar, não é isso. Mas não é para viver para uma instituição. Isso. Travou de novo aí. Não é para viver para uma instituição. Aí ao ponto que simplesmente isso que o pastor falou, pega outro caso aqui de pessoas que não tem casamento, não existe casamento porque a vida dele é igreja, é instituição, nem igreja é instituição é ali, o que ele faz ali, entendeu? Vai e tal, e dá a vida por aquilo, e acredita até com muita simplicidade no coração. Tem gente que acredita que está agradando a Deus, sabe? Acredita que aquilo ali é agradar a Deus, é ficar vivendo em prol daquela instituição. E quando você chega com essa palavra, muitos sofrem, que eles têm dificuldade de entender, porque ali, querendo ou não, você constrói uma justiça própria, né? Você constrói uma justiça própria, né? O meu castelinho que eu construí, afinal de contas, eu deixei tudo por Jesus, afinal de contas, eu deixei de ficar de atender isso, eu tô lá com Jesus, e afinal de contas, eu vivi ali, minha semana toda é na igreja, afinal de contas, e quando simplesmente você descobre que isso aí, a não ser em amor, e realmente direcionado por Deus, que seja na simplicidade do fruir em Deus, se não é algo que fruiu do Espírito, se não é fruto do Espírito na sua vida, é simplesmente trapo de imundícia. Isso. E quando você descobre isso aí, dói, chega a doer, porque a pessoa, ela construiu tudo isso, ela construiu toda essa base. Outro dia, eu e minha esposa atendemos uma pessoa, moço, que ela estava, sim, na tampa, ela estava para se suicidar, estava na tampa de tanto peso de uma instituição em cima dela, peso de tem que estar, ela vivendo uma situação terrível emocionalmente na vida dela, na sua vida pessoal, e aí o peso da instituição e aquela pessoa ali, e eu vim trazendo a graça de Jesus, foi revelando Cristo, revelando a obra da cruz, no final aquela pessoa tirou o peso. Que fardo é esse que saiu das minhas costas? Eu falei, agora é sua responsabilidade ficar sem ele.
Porque você pode simplesmente querer pegar esse fardo de novo. E você não precisa pegar mais esse fardo. Você não precisa carregar mais esse fardo. Você não tem que carregar fardo algum. Se a vida cristã não está fluindo, está errado, né? Se a vida cristã não é um fluir, se até essa live, estamos aqui, não é um fluir, se eu estou fazendo isso aqui por uma justiça própria, porque vou ser abençoado, porque eu estou fazendo uma live cristã. Não, se isso aqui é um fluir, isso aqui é prazeroso, eu estou me divertindo aqui agora, eu acho que você também, estou me divertindo. Entendeu? Quando eu estou pregando, eu estou me divertindo, quando eu estou falando de Jesus para alguém, é natural, é gostoso. Agora, quando alguém vem e põe aquele peso, irmão, você tem que pregar o evangelho, porque Jesus vai voltar. E quantas almas você levou? Tudo vem trazendo aquele peso. E aí você deixa de fluir. Você deixa de fluir em Cristo porque você vai pro peso. Aí muita gente tem dificuldade quando a gente prega essa palavra da graça. Porque acha que a gente é libertinoso. Não, a gente simplesmente confia que o Espírito Santo é capaz de fazer a obra que a palavra diz que ele faz. Isso. Né? A gente simplesmente sabemos que o Espírito Santo é suficiente. Agora, o meu papel é pregar, ensinar a palavra. Agora o Espírito Santo vem. E o que o Espírito Santo faz é lindo. Agora o que o homem faz é só adestramento. Ele simplesmente pega alguém e adestra ele ali, e aquela pessoa faz aquele cronograma, cumpre aquele cronograma, mas a pessoa não foi transformada, porque a transformação só é possível com a pregação da palavra e o Espírito Santo transformando. Não é eu que faço essa transformação, não é o pastor. Então, esse que é o diferencial. Então, não é, porque agora o pastor Gleice só faz um culto na semana, eu também tenho que fazer só um culto na semana. Não é isso. Esse não é o formato. O formato é que você flua no Espírito Santo de Deus. Agora, se você tem condição de fazer 5 cultos na semana ou 7 na semana, mas ter uma vida de qualidade com Deus, tenha uma capacidade, pessoas, uma equipe que trabalha de verdade com você, e você faça isso flua de você na tranquilidade. Agora, pra você ficar desesperado, você não dorme de noite porque você tem que pagar o aluguel, e aí você fica lá coçando a cabeça porque eu quero pagar aluguel, e agora? Agora eu tenho que espremer os irmãos para sair dinheiro, porque como é que eu vou pagar esse aluguel? Aí é onde que eu cheguei e falei, eu não quero cliente. Eu fico na sala da minha casa, hoje eu estou na sala da casa da nossa filha, eu fico nessa sala até Jesus voltar, mas eu não quero cliente, eu não quero alugar um espaço para me ficar lá, preocupado com pagar aluguel. Deus só vai me prosperar muito. Eu alugo até um lugar que eu pago o aluguel, se ninguém pagar, o meu dinheiro paga suficiente. Eu posso pagar do meu bolso, mas eu não quero saber de cliente. Vai ficar lá depois chorando. Ei, irmão, o aluguel está vencendo. Poxa, você está entendendo? Então você se torna escravo de uma situação. Você fica escravo de uma coisa que não tem necessidade. Não, aí as pessoas não ofertam mais por amor, por entendimento. Elas ofertam porque você está coagindo elas. Você fica ali. E elas não existe mais honra, né? Não existe mais honra. Vou deixar você falar agora, tá, pastor? Não existe mais honra, né? Porque aquilo que eu dou por causa da necessidade não é honra. Honra é aquilo que eu dou em amor, né? O pastor tá passando fome, tadinho, vamos lá ajudar ele. Isso não é honra, você não está honrando o pastor. Isso aí você faz para qualquer um que estiver passando fome. Se você tem um pouco de religiosidade, você tem aquilo. Então as pessoas não sabem mais o que é honrar. Elas fazem porque é coagida. Tá? Aí elas aprenderam, não. Falou que tá faltando dinheiro para aluguel, elas vão e dão. Elas não sabem ofertar em amor. Você tem que ficar lá clamando, você tem que falar que tá passando necessidade, que tá faltando coisa, que não sei o quê. É choradeira. Não é assim. É aquela choradeira. Pode falar, pastor. Tem um amigo nosso, pastor Roberto Lima, que ele é missionário aqui no Sertão de Alagoas, e tem uma frase que ele fala sempre. Ele fala assim, olha, no mínimo tem que ser divertido. Ele, assim, é muito divertido, né? E aí a gente tá com ele lá, e aí passou até esses dias lá trabalhando com ele na Missão Nordeste, lá no Sertão e tal. E aí a gente se divertia muito, cara, pregando evangelho, chegando nas casas, rindo, sabe? Porque para muitos pode ser assim, porque o trabalho missionário é pesado, não sei o quê. Cara, para ele é uma leveza. Por quê? Porque ele está dentro de um propósito, de uma direção de Deus.
É muito fácil, a gente ri, a gente brinca, a gente vai lá e faz isso, faz aquilo. Até quando o carro quebra, a gente ri. Quando a coisa parece que não está funcionando do jeito que era para funcionar, a gente ri. Cara, Deus é que está no controle. Não tem estresse com nada. As coisas elas acontecem da forma que o Espírito Santo vai direcionar. Ou a minha vida pertence a ele ou não pertence. Mas eu jamais vou ter essa percepção de descanso e de entrega se eu não desenvolver a comunhão íntima e pessoal com Deus. Jamais. E esse é o caminho. Esse é aquilo que a gente tem que buscar. As pessoas precisam aprender a estar com Deus. Não simplesmente estar na igreja. A igreja, como eu falei no começo, ela não é o caminho. Ela vai mostrar a você o caminho. Andar nele é a opção sua. Assim como ir para a igreja também é a opção sua. Mas é uma outra opção. A opção de ir para a igreja, pegar uma direção e andar nessa direção. E andar nessa direção é o que é o andar em Deus. Por exemplo, se a pessoa chega para mim, pronto, já acontece muito, a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu preciso mudar tal área da minha vida. Eu preciso, pronto, vamos pegar um exemplo. Pastor, eu estou desempregado. Preciso arrumar um emprego. O que é que eu faço? Olha por mim. Não, vamos morar junto. Tá certo, vamos morar junto, né? Tá, vamos morar. Primeira coisa, vamos marcar aqui pra gente passar 2 dias na semana jejuando. Eu jejuo com você. Eu não preciso de emprego não, mas eu vou estar junto com você nessa batalha. A gente jejua aí terça e quinta. Não, pastor, é que tem que ser assim, não sei o que, papapá. Acaba fazendo nada. Outra coisa. Não, separe 1 hora do seu dia para você ficar orando em línguas. Ei, pastor, porque eu faço tanta coisa. Mas você faz o quê? Você está desempregado. Não, porque isso, aquilo, outro. E aí você vai assistir série Netflix, você vai assistir filme, você vai fazer não sei o quê. Não que isso seja errado. Mas se você não prioriza uma vida em Deus, aconteceu com várias pessoas que me chamaram para orar, falaram assim, para arrumar emprego. E falaram assim, não, vamos entrar no propósito. E as pessoas entraram, de fato, de jejum, de oração, sabe? Tempo orando em línguas, meditando na palavra, confessando as palavras específicas em relação à prosperidade e à vida em Deus. E aí o Espírito Santo começou a mudar dentro da condição dele e veio. Porque é assim que funciona. A vida em Deus, ela é sua vida em Deus. Por isso temos que priorizar, primeiro, essa prática. Então a pessoa, uma das dificuldades que eu encontro quando as pessoas vêm até mim, é quando elas pedem para poder orar por elas querem que eu faça aquela oração que você coloca a mão na cabeça e pronto. Deu um estalo e mudou tudo. Eu falo assim, eu não tenho a manopla, como é que chama? Manopla do infinito do Thanos. Que eu estalo o dedo e as coisas acontecem. Não é assim, é um processo de crescimento dentro do seu interior. Deus ele tem que mudar algumas coisas em você. Quantas vezes o pessoal vem para mim para poder falar, pedir para orar sobre casamento, e quando a gente começa a entrar numa prática de jejum, ele descobre que ele é um jumento dentro de casa, ignorante. Quantas vezes o cara chega para mim poder falar sobre prosperidade, porque quer que Deus abençoe o negócio dele, e quando ele começa a orar em língua, o Espírito Santo revela a ele que ele é avarento, que ele segura o dinheiro na mão, entendeu? Que ele não dá por nada, sabe? Não sabe semear, não sabe. Honra para ele não chega nem perto, honra para ele porque eu ganhei é meu, isso é minha honra. E aí, o Espírito Santo, se o Espírito Santo não quebrar isso de dentro da pessoa, se a pessoa não permitir que o Espírito Santo quebre isso de dentro dela, então não vai ter transformação. E se você não muda dentro para fora, então não muda nada. Se você não muda nada, aí você vai se satisfazer, sabe com o quê? Com uma capa. Com uma instituição que pinta uma coisa de bom crente, e você vai lá, e aí você vai nas igrejas, cara, lotadas hoje, com louvor topado, sabe? Instrumento baixo, tá tudo afinadinho, tudo de melhor qualidade, os músicos ali, ó, tudo nos tons certinhos, nos semitons, tudo beleza. Quando termina o culto, que você encontra uma pessoa dessa no dia a dia, você não consegue fazer um negócio com ela porque ela é enrolona, você não consegue conversar com o outro porque o outro é fofoqueiro, você não consegue conviver com essas pessoas fora da igreja. Porque fora da igreja elas não têm uma vida em Deus. Por quê? Porque não foram transformadas. Não deixaram o Espírito Santo. E por que não foram transformadas? Porque eles estão contentes com aquilo ali. É justiça própria. Eu vou lá, participo do meu culto do domingo, dou meu dízimo, volto para casa, que é uma prática religiosa do mundo. De ir para a igreja na missa, de ir para a igreja no culto, na escola dominical. Fiz minha parte, acabou. Vou ver a minha vida agora. Só que o detalhe é o seguinte. Não tem mais minha vida. Yes. Se eu entreguei para ele, então é toda. Você não entregou meia boca, não. Você não entregou para ele só a vida que você vai ter
Deus não quer a vida só que você vai ter depois que você morrer, não. Ah, depois que eu morrer, então eu vou para o céu e estou salvo, vou lá adorar Ele. Não, você entregou a sua vida agora. Você entregou seu corpo, alma e espírito, na totalidade. Então você tem que ter na totalidade e de todos os momentos. Na hora que você dorme, na hora que você acorda, você é dele. Então você tem que andar em conformidade com isso. E aí a instituição, ela cria um molde, uma fórmula, como se isso fosse justificar as suas atitudes, como se fosse justificar a sua vida normal. Cara, não tem justificativa não, você tem que transformar. E aí quando você começa o problema, pastor, e aí essa é a dificuldade hoje, quando você diz para uma pessoa que ela precisa entrar para uma vida em Deus, primeira vez que ela entrar no quarto e passar 5 minutos, a luz do Espírito Santo dentro dela vai revelar as coisas que ela precisa mudar. E eu já vi gente sair do quarto porque não aceita a mudança. Não quer. Por que não quer? Porque é igual o povo do Egito. Povo rancoroso, sabe? Povo maldizente, povo reclamador, povo... Qual era a palavra que tinha lá? É uma palavra que usa muito em relação ao povo do Egito. Né? Povo murmurador. Murmurador e maldizente. Para ele nada estava bom, mas também não queria mudar. Né? É quando a gente entende lá aquele texto em que Moisés estava no monte, Deus queria falar com o povo fala assim, não Moisés, fala Deus, o Senhor com Deus e Moisés. Aí a gente só pega aqui o que você passar. Por quê? Isso é a cara da instituição, né? Vamos instituir Moisés faz lá, e quando Moisés subiu para o monte, a primeira coisa que eles fizeram foi criar uma religião nova. Porque não, isso é a cara. E Arão Isso é foi a cara. lá. Por quê? Isso é a cara da instituição. E Deus quer falar com o povo. Cara, o monte estava fumegando lá, Deus queria se manifestar para todo mundo ver. Moisés queria estar com o povo cá embaixo, levantando as mãos e adorando Deus no monte. O povo queria falar com a voz de trovão para que todo mundo escutasse. Só que o povo, eles ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque a voz de Deus dentro do nosso coração, fatalmente, ela vai trazer transformação. O problema é não querer ser mudado. Essa é a questão. Porque o povo que andou do Egito, cara, eles não quiseram ser mudados. Viram um milagre como ninguém nunca viu na face da terra. Das 10 pragas, atravessar o Mar Vermelho, o maná, a água que saía da rocha. Cara, os caras viram um milagre o tempo todo. Mas para ele nada era suficiente. Por quê? Por uma única razão. Lembrei a palavra que eu queria. Povo de dura cerviz. Povo, a palavra é essa, sabe? Dura cerviz. Ou seja, não tinha nada que fizesse com que eles quisessem mudar. Como é que a gente muda quem não quer ser mudado? Impossível. E aí a palavra... Não muda, né, pastora? A palavra vem para confrontar isso, cara. A palavra vem para mostrar para você que você precisa mudar. Transformai-vos segundo a renovação do vosso entendimento, para que então, Romanos 12:2, você compreenda a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Mas tem que renovar o entendimento, tem que mudar de dentro para fora. E tem que ser através da palavra. E tem que quebrar um bocado de coisa. E tem que deixar o pecado. E tem que ter arrependimento. E tem que perdoar. Aí tem que amar também. E aí, o mundo de hoje, isso é difícil, cara. Aquela questão, pastor, a exposição da palavra de Deus, né? Voltar a entronizar a palavra de Deus. Cristo no centro. Hoje, a gente precisa urgentemente. Cristo no centro. Ele é a pedra principal, né? Ele é a principal pedra de esquina. E ele precisa continuar. Então, toda vez que Cristo deixa de ser o centro e a instituição se torna o centro, né, acontece isso aí. Ou eu vou entrar em justiça própria, porque a salvação ela é minha obra, né? Ela é minha obra. Se é eu que faço tudo, então para que eu preciso de Jesus, né? Se é eu que faço, acontece aonde que eu preciso de Cristo, isso tudo. Então, aonde que se perde nessa questão da instituição, é o fazer, sempre o fazer, né? Eu preciso fazer o tempo todo, eu faço. E é diferente quando ele faz através de mim. E quando você se permite entrar nesse lugar em Cristo, ele que começa a fazer. Como ele falou contigo lá no negócio lá da sopa lá, né? Eu que faço e acontece. Você
Então, mas a gente quer a gente fazer, né? A gente quer a gente fazer, porque a gente quer, e foi entronizado esse pensamento, a gente foi educado nesse pensamento de merecer, é o tanto que eu jejuo, é o tanto que eu oro, é o tanto que eu faço, é o tanto que acontece. Então, a gente vai criando toda essa ferramenta que possa nos fazer justificar em nós mesmos diante de Deus. E por isso que a instituição acaba se tornando esse lugar onde a vida pessoal ela fica em segundo plano, ou em último plano, e a instituição fica em primeiro, porque a instituição ela vai sempre louvar o que eu faço. O que eu faço, a responsabilidade que eu pego, o chão da igreja que eu limpo. Não que não devemos fazer tudo isso. Isso vai fazer parte de tudo que é feito em amor. Agora, a partir do momento que isso me leva a um lugar de querer fazer essas coisas para me justificar diante de Deus, eu perco a essência. E não tem fruto, aí não é fruto. É um esforço humano, simplesmente, querendo se qualificar por si próprio. Pastor, essa questão de trabalho, de querer fazer justiça própria e tal, isso é tão, hoje em dia, tão demoníaco, eu acho que eu posso falar assim. Eu escutei um pastor uma vez falar, um apóstolo, sabe? Ele fala assim: a unção que eu recebi de Deus, ela é minha, eu faço com ela o que eu quiser e dou para quem eu quiser. E aí eu lembro de Jesus falando assim, na hora o Espírito Santo me lembrou falando assim, Jesus falando, eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que o Pai me direciona a fazer. E aí o cara tão soberbo, e ele tinha de fato uma unção de Deus, só que ele tão cheio de si, das suas capacidades espirituais, que ele não queria saber qual era a direção de Deus. Principalmente no sentido, ele usava toda essa unção que ele tinha para benefício próprio. Sabe? E ele era muito arrogante nesse sentido. Pelo menos que eu percebi naquela palavra que ele ministrou, que eu estava num grupo de pessoas, e ele falou isso. Sabe, a unção que eu recebi é minha, faço com ela o que eu quiser, dou para quem eu quiser. Eu controlo ela. Porque ele usou até a palavra, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então é muito fácil você pegar argumentos bíblicos e usar para sua vontade, para sua justiça, para suas coisas, mas quando nós de fato queremos andar em Deus, aí essa é a questão, né? Um dos homens que eu tenho como exemplo hoje é daquilo que Deus fez em relação ao David Robson, de como ele poderia ter atingido uma condição de grandiosidade no mundo, e chegou num momento que ele mesmo relata isso nas ministrações dele, que ele foi. Quando você percebe a biografia do David Robson, na hora que era para expandir, ministerialmente falando, ele começou a retrair. Aí você vê nas filmagens, hoje o que é a igreja, de fato, a instituição em relação ao David Robson, é uma igreja em Tulsa pequena. Ele poderia ter fundado grandes ministérios em nome dele aqui no Brasil. Só que ele nunca requereu a paternidade ou a patente de nenhuma delas. Por exemplo, se juntasse hoje para culto David Robson no Morumbi, ia lotar o Morumbi, eu mesmo organizava uma caravana aqui em Maceió e ia. Mas por que ele não faz isso? Por que ele não faz isso? Porque ele buscou, antes de mais nada, a direção de Deus para a vida dele. Senhor, o que o senhor quer que eu faça agora? Aí ele faz hoje. Aí que chega amanhã, diz, Senhor, o que o senhor quer que eu faça agora? E quando eu falo isso, ele fala assim, porque isso são práticas pastorais, as pessoas são chamadas para o ministério. Todos nós somos chamados para o ministério. Todos nós temos uma vida em Deus, todos nós escutamos o Espírito Santo, cada instante. E aí, quando nós priorizamos a nossa vida em Deus, nós vamos escutar o Espírito Santo nas mínimas coisas das nossas vidas, desde um emprego, desde um relacionamento, desde o que eu vou fazer na igreja ou não, desde onde eu vou, para onde eu vou deixar de... Desde ficar sentado na calçada de casa e Deus trazer alguém para poder falar comigo, até o Espírito Santo me pegar e botar no carro e levar para uma outra cidade para abençoar alguém lá. Não importa. Ou no caso hoje, desde eu estar ali olhando alguma coisa no WhatsApp, o Espírito Santo chegar e falar assim, chama essa pessoa para conversar, e eu pegar e falar assim, ô querido, aqui é o pastor Roberto Maceió, vamos conversar. Então, talvez são coisas simples que o Espírito Santo direciona a gente e que desencadeia toda uma situação dentro de um propósito. As pessoas costumam dizer muito assim, porque Deus une propósitos. É até a frase de Facebook isso, né? Porque Deus é um Deus que une propósitos.
Tá, mas Deus une propósito para quem está no propósito dele. Não é assim, não é uma predestinação. E não é como karma. Não é como uma coisa assim, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Cara, não é isso. Eu tenho comunhão com Deus para ser direcionado pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai juntar a direção que ele tem para a minha vida com a direção que ele deu para a vida daquela pessoa. E aí o propósito do Espírito Santo não é o meu propósito, nem o da pessoa. O propósito do Espírito Santo se encontra. E isso acontece o quê? Na vida em Deus. Então não tem uma regra para isso. Não tem um formato, nem tem uma condição ministerial, a minha igreja ou a sua igreja. Porque nós vamos fazer um trabalho em conjunto do Ministério Amor, Palavra e Poder com o Ministério Pela Graça, nada além da graça, porque juntos nós vamos conseguir mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. Cara, nós não estamos aqui para promover essas coisas. Estamos aqui para ter comunhão com Deus, para falar daquilo que vai ser feito nos nossos corações. E qual vai ser o resultado disso? Não, primeiro resultado, e mais importante, são os resultados eternos. Aquilo que a comunhão gera na eternidade. A vida em Deus em nós. E essa aí é perfeita. Depois disso, o que vai ser gerado vai ser o Espírito Santo que vai fazer. Não preciso nem gerar expectativa. Nem expectativa eu estou gerando mais no meu coração. Eu estou procurando. A minha única expectativa hoje é o momento que eu tenho comunhão com Ele. De estar só. É tão gostoso viver assim, né, pastor? Bom demais. Sabe? Você pastorear desprendido disso, dessa obrigação de eu tenho que crescer conforme os homens querem que eu cresça, né? Eu tenho que ser, eu tenho que ter eu tenho que ser isso. Não, eu estou fluindo em Deus, eu estou tendo minha vida com Ele, e discipulando os filhos que estão chegando, as pessoas que querem, as pessoas que estão bebendo através da minha vida, assim como eu bebo através da vida de outro. E o Evangelho está acontecendo, né? O Evangelho está acontecendo na simplicidade e simplesmente apontando para Cristo, né? O sempre apontar para Cristo. Se a gente tirar isso, a gente se perde. Se eu apontar o pastor Gleison, os feitos do pastor Gleison, quando eu aponto o pastor Gleison, eu tiro Cristo do foco. Então, apontar Cristo, é sempre todo apontar Cristo, apontar a cruz, apontar a obra da cruz. É isso para isso que nós fomos chamados, para apontar Ele, mostrar Cristo, né? O Evangelho é revelar Cristo. Paulo falou, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é isso. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. O assunto é Cristo, o assunto é a reconciliação através da cruz, a obra da cruz, a obra perfeita da cruz, que Cristo fez. O assunto não é as obras do pastor Gleison, mas a obra de Cristo. Aí alguém fala assim, não, mas a Bíblia diz que os homens devem ver as nossas boas obras para que Deus seja glorificado. Verdade, só que essas obras elas precisam ser um fruto de uma vida com Deus, não uma obra aleatória, porque ao mesmo tempo Deus fala assim, evite de fazer as suas boas obras na frente dos homens para serem vistos. Então não é algo que você faz para alguém ver, né? Outro dia eu estava falando sobre isso, como é bom você se desprender desse negócio de ter que se provar santo o tempo todo, sabe? Você tem que se provar, você tem que provar que você é santo o tempo todo, que você é perfeito, tem que se provar, isso cansa. Então quando você entra nesse lugar em Cristo, você sabe o seguinte, todos os dias eu sou levado a uma transformação. Todos os dias Deus está cuidando, tirando coisas de mim, me curando. Eu sou consciente das minhas falhas, dos meus erros, mas eu sou consciente que eu sou justificado em Cristo. Cristo é minha justiça. Cristo é minha justiça. Cristo é minha justiça. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele sem nenhuma justiça própria, como diz Paulo, e avançar nele. Não que eu julgo ter alcançado coisa alguma, mas uma coisa fácil. Deixo para trás as coisas que para trás precisam ficar e prossigo para um alvo. Eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo. Exato. O próprio Jesus, pastor, tudo que ele fazia, ele tinha a necessidade de mostrar quem o Pai era. Eu manifesto as obras do Pai. Tanto é que quando o Felipe disse assim, mostra-nos o Pai, ele falou, Felipe, você tem me visto o tempo todo e não viu o Pai ainda? Quem vê a mim vê o Pai, ou seja, a minha preocupação, a minha direção é ver o Pai. A função do Espírito Santo hoje é apontar para Jesus, que Jesus aponta para o Pai, é o caminho.
Se as minhas obras, através do Espírito Santo, se a unção que eu recebi dele não aponta para Jesus, então essa flecha vai para um lugar que não é na direção do Pai. Se ela apontar para mim mesmo, pior ainda. Ou seja, se ela reter em mim, se eu segurar aqui, estou fazendo a coisa errada, mas mais do que errada. Se ela apontar para uma instituição só, porque essa é a visão, esse é o ministério que Deus me deu, eu tenho que fazer ele grande na terra. Qualquer coisa que não aponte para Jesus, e esse é o erro que a gente vai acompanhando durante tantos séculos. Qual foi a grande transformação na Reforma Protestante? Martinho Lutero descobriu que, olha, gente, a salvação é pela graça, Jesus é aqui, ó, acaba com as indulgências, acaba com essa coisa toda, vamos reformar a igreja. A igreja precisa apontar para Jesus, porque é o que está escrito na palavra, está muito claro isso aqui no meu latim. E tanto está claro no latim, eu vou fazer mais claro ainda, vou botar no alemão, para poder todo mundo entender. E aí ele quis mostrar isso. E aí a igreja hoje está cometendo o mesmo erro que cometeu lá atrás, de apontar para várias outras direções que não seja Jesus. Apontar para si mesmo, apontar para o seu ego, apontar para as vaidades, apontar para... Eu aponto muito mais, muitas das vezes, para a unção que Jesus me deu do que para o próprio Jesus. Eu aponto para o milagre que ele me deu do que para ele, cara. Salvação só nele, transformação só nele, é buscar ele. E isso acontece quando? Na nossa prática pessoal. A prática de vida com Deus, apontando para ele, autor e consumador da nossa fé. Na comunhão. Servir, ele está acessível. O mais estranho, pastor, é que quando a gente vai para Jesus, a gente descobre como é fácil ter comunhão com ele. Porque ele não nos condena, ele não cobra nada da gente, ele perdoa os nossos pecados, ele nos purifica, ele nos limpa, ele tira o peso das costas, ele deixa a gente leve para a gente ter comunhão com ele. É tão fácil, como você falou em relação mesmo à pessoa que estava pastoreando. Tirar o peso da instituição das costas, a pessoa fica leve para quê? Para ter comunhão. Por que Jesus tanto que a gente ande leve? Porque na comunhão, a gente tem que estar igual a Adão no paraíso. Adão não tinha carga nenhuma sobre os ombros dele. Quando Deus vinha ter comunhão com Adão no cair da tarde, os dois estavam ali de boa. Não tinha peso, não tinha programação, não tinha trabalho, não tinha ocupação, não tinha nada. Era o coração de Adão no coração de Deus, o coração de Deus no coração de Adão. Então quando a gente vai para Jesus, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: olha, o que está te pesando hoje nas costas? As suas necessidades? O que está precisando? Eu, segundo as riquezas do Pai, eu supro todas as suas necessidades. O que está te pesando na enfermidade? Olha, eu levei na cruz a tua enfermidade. O que está te pesando? Está te pesando uma depressão? A depressão também eu já curei. O que estiver te pesando, eu tiro das tuas costas, mas não é para você sair daqui e viver a sua vida sem peso, não. Eu tiro das suas costas para você ficar leve para estar comigo. Fica leve para ter comunhão. Fica leve para a gente ter essa intimidade com Deus. E isso é que faz toda a diferença. E o diabo é tão sutil em enganar isso aí. Que uma coisa sutil que eu vi esses dias. Eu vi numa camisa de um rapaz escrito assim: santidade gera intimidade. E aquilo abriu um estalo na minha cabeça. E eu fui entender um processo de como eu consigo atingir um nível de intimidade que vai me permitir ter uma intimidade com Deus. Aí fiquei pensando, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me purificar, eu tenho que cumprir todos os rituais que a igreja faz, eu tenho que jejuar, porque uma vez que eu tiver santificado, essa santificação vai gerar uma intimidade. E aí eu fui orar, e o Espírito Santo falou para mim assim: querido, eu abri a porta para você ter intimidade. Yes. Quando você entrar na intimidade, a minha presença te santifica. Porque você não vai conseguir nunca. Então não é a santidade que gera intimidade, é a intimidade que gera santidade. Parece ser uma coisa besta, mas quando você vai olhar isso na prática da coisa... Faz toda a diferença. A diferença é que a pessoa fica procurando na santidade, buscando uma santidade de justiça própria. Eu não sei se você já viu essa frase, ela é bem comum por aí. Fica procurando na santidade de justiça própria, sabe? Ser capaz de ter uma intimidade com Deus, aí não consegue chegar nunca lá e nunca vai ter essa intimidade. E quando você vai para Jesus, ele fala assim: olha, eu escancarei a porta. Mais do que isso, eu sou a porta. Para que você passe por ela sem condenação nenhuma e você tenha comunhão com o Pai. Eu abri isso para você, eu dei acesso, eu morri na cruz para isso. Não é por você. A santidade não é sua, não é pelos seus esforços, sou eu que dou ela para você. Exatamente. Meu sangue limpa você.
E aí, quando a gente entende isso, que a gente pode ter essa intimidade com Deus, você não vai pensar no seu pecado, nas suas condenações, nas suas coisas. Muito pelo contrário, você só quer uma coisa. Já que eu posso, então eu quero ter intimidade com Deus. E quanto mais eu tenho intimidade, mais a santificação dele vai me limpando e mais eu vou ser transformado de glória em glória. Amém. Ô pastor, antes da gente terminar aqui, eu estou sentindo uma necessidade muito grande de fundamentar uns negócios aqui. E eu estava tentando até deixar quieto, mas estou vendo essa necessidade, entendeu? E eu vou fundamentar aqui em algum texto aqui. Amém? Vamos lá. Tentar fazer isso de uma forma breve. Eu acho que já está ficando bem tarde. Vamos em 1 hora. Mas é o seguinte. É o seguinte. Lá em Atos 2, Pedro prega e primeiro 3.000 se converte, né? Uhum. E depois disso tudo, eles vão ali na porta do templo, a porta formosa, e eles curam ali um paralítico de nascença. Isso. E aquilo traz um alvoroço muito grande, tal. E aí os principais ali levou eles à presença do Sinédrio, né? Uhum. E aí quando ele é interrogado sobre com que poder que ele faz aquilo, de que forma que ele tem, com que autoridade que eles fazem, estava curando aquele enfermo, aí Pedro fala lá em Atos 4, verso 10, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém é quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, que é este homem, está aqui diante de vós plenamente curado. Né? Ele vem trazendo Cristo, fundamentando Cristo. Aí esse Jesus é a pedra. Quero pegar aqui, porque Jesus é a pedra. Jesus é a pedra. A igreja precisa voltar para esse lugar, né? Esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Verso 12. Portanto, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos para o qual poderemos ser salvos. E aí é muito interessante, porque o Evangelho passa a entronizar Cristo, né? O tempo todo, trazer Cristo à tona. E aí mesmo nesse capítulo 4, no verso 4, fala assim: entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra e chegaram ao número de quase, dos que creram, próximo de 5.000. Aí já é a segunda levada, só aí vai 7.000. Mas onde que eu quero chegar sobre essa questão da pedra aí, é porque eu estava vendo alguém comentando hoje que Jesus instituiu a igreja. E você não vai encontrar essa palavra, Jesus instituiu a igreja. Vai encontrar Jesus edificou a igreja. Você está entendendo? É muito diferente do que instituir. Hoje eu estava pesquisando um pouco sobre instituição e tudo mais, para a gente estar aqui, e aí eu vi uma pessoa falando, porque Jesus instituiu a igreja. Não, Jesus não instituiu a igreja, Jesus edificou, construiu sobre uma base. E quando fala que ele é a pedra, e essa pedra que foi rejeitada, essa pedra aí ele está citando que na antiguidade, hoje nós usamos aquelas colunas, né, aquelas alicerces para segurar a construção, mas na época eles usavam uma pedra talhada, e essa pedra ficava na esquina, né, uma pedra principal, e ali era uma pedra grande que vinha, e toda a sustentação daquela construção, ela era baseada nessa pedra. Se não tivesse essa pedra, não ia ter base de segurança. Então, Pedro está dizendo aqui o que Jesus foi. Ele é a pedra. Ele é o fundamento pelo qual esse cara aqui foi curado. Ele é o fundamento porque nós estamos aqui. Tudo isso gira em torno dele. Ele que é o principal desse negócio aqui. E aí vem essa questão. Jesus não instituiu. Aí quando você vai para Mateus 16, 13, 18... no verso 3 diz assim: quando Jesus chegou da região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? É importante porque às vezes tem uma confusão aí. Muita gente pensa que Jesus está perguntando assim: quem eu sou para vocês? E a pergunta não é essa.
A pergunta de Jesus não é quem que eu sou para vocês. Tem, né? Eu mesmo já tive antigamente uma pregação, quem é Jesus para você? Mas a pergunta de Jesus não é essa. Ali não é essa. A pergunta ali é, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que elas estão afirmando que eu sou? Aí os discípulos começam a responder, né? Aí eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias e um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, ele não pergunta, vós, quem eu sou para vocês? Ele não pergunta isso, ele pergunta, mas vós, o que é que vocês estão dizendo a meu respeito? Jesus não queria saber o que eles pensavam dele, queria saber o que ele estava dizendo a respeito dele. Aí, olha só, aí Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, essa palavra tão bem conhecida. Aí Jesus já afirmou, abençoado és tu, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo Pai que está no céu. Aí da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro. Aí Pedro, no grego lá, é uma pedra pequena, uma pedrinha pequena. Tu és Pedro. E sobre essa pedra, aí já é uma rocha, que é uma pedra enorme, a pedra grande, que é a pedra principal. Sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sobre o quê? Sobre esse fundamento, sobre esse entendimento que eu sou Cristo. Isso. O Filho do Deus vivo. Então, a igreja de Cristo, aí eu edificarei, em primeiro lugar, vou construir, a igreja ela é construída sobre esse fundamento. Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é a pedra principal, ele é a pedra angular, ele é a pedra principal que os construtores rejeitaram, e tudo se baseia nele, tudo se converge em Cristo Jesus. Então, o princípio da igreja de Cristo, na verdade, não é a placa do nada além da graça, ou a placa da Igreja Batista, ou o CNPJ tal, a organização tal. O princípio da Igreja de Cristo, que ela foi edificada, e Cristo edificou a igreja sobre essa base, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou fechar aqui, tá? Para a gente conseguir, porque se eu parar aqui, nós vamos ficar mais tarde. Aí é muito interessante. Aí Paulo fala assim, em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, ó Paulo falando, reflita bem, cada um como está construindo, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, a qual é Cristo Jesus. Paulo vem trazendo de volta isso. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. O erro da questão de colocar a instituição na frente é porque é um fundamento além de Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além de Cristo. Aí, essa parte aqui é muito importante, porque a instituição, o que a instituição faz? O que a religiosidade faz? Não é instituição, porque a instituição é algo que o homem instituiu. Né? A instituição não tem vida própria. A instituição ela existe porque um homem instituiu aquilo. Então, é por isso que a instituição, a gente não pode ser escravo dela. É ela que tem que servir a igreja, e não a igreja servir a instituição. Porque a instituição ela não existe do nada. Ela existe porque ela foi instituída pelo Voltou. Eu parei aonde aí? Aí, dessa vez você foi aqui? Eu fiquei na dúvida agora. Deu uma travada aqui, me ouviu até aonde aí? A parte da instituição, do fundamento da igreja, Jesus, o Isso, fundamento. Então assim, por exemplo, o Nada Além da Graça. Querendo ou não, ele não deixa de ser uma instituição. Agora, se o Nada Além da Graça não servir a igreja, tá tudo errado. Ela não é nada, a não ser algo que tem que servir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela é mais importante do que isso. A igreja, que é
as pessoas que creem que estão debaixo desse fundamento, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, ele é muito mais importante do que o Nada Além da Graça, do que a Igreja Batista. Então, essas pessoas são mais importantes, né? Aí o que acontece? Tá travando aí? Deu uma travadinha, mas voltou agora. Voltou? Estou finalizando aqui. Então, o que acontece? O que acontece? Os homens vão lá no sentido religioso e eles quiseram patentear o evangelho. Isso começou primeiro com uma certa época, aconteceu através da Igreja Católica no passado. E depois vem acontecer também através da Igreja Evangélica. Patentear o evangelho. Tipo assim, não existe salvação fora da Igreja Católica, mas não existe salvação fora da Igreja Evangélica. E agora também a Igreja Evangélica tem os poderosos que aceitam o que é, o que não é, dentro daquilo que entra dentro do sistema que eles acreditam. E de forma que, por exemplo, nós dois aqui estamos falando, para muita gente isso aqui eles não conseguem simplesmente, isso ofende muita gente. Nós estamos aqui falando de Jesus, não tem uma placa conhecida, você está entendendo? Uma placa de nome, de renome. Porque se você tiver uma placa de renome e tudo mais, você pode falar muita abobrinha aí que está bem aceito. Mas você não tem a placa de renome, aquilo ali, né? Agora é muito interessante que Jesus, ele estava ali ensinando, e Pedro chegou para Jesus e falou assim, em Marcos 9, 38 a 39, Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsando o demônio e procurei impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Olha aí, João já queria trazer a instituição ali, né? Olha Jesus, alguém estava expulsando o demônio ali, e eu falei, pode não, você não é do nada além da graça. Entendeu? Você não fez seminário, você não fez isso, você não está debaixo disso, você está entendendo? Sim. Aí Jesus pega e fala assim, não impeçais, ponderou Jesus, ninguém que realiza um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim. Aí Jesus fala assim, quem não é contra nós, é a favor de nós. Então assim, Paulo também cita um outro texto que ele fala assim, tem gente aí que está pregando Cristo por porfia, por outros objetivos, mas o importante para mim é que Cristo, claro que é Cristo seja pregado. Claro que tem muita coisa que não é Cristo, aí depois Paulo corrige, né? Tem gente aí pregando um Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Mas se Cristo que está sendo pregado, deixa Cristo sendo pregado. Amém? Deixa Cristo sendo pregado. Por quê? Porque ele é a pedra, ele é o fundamento, ele é o principal, a fonte principal, e nós todos devemos nos voltar para esse princípio. Então, quando o pastor falou aí, eu estou aqui, eu vi numa das lives, os videozinhos do pastor, o pastor falando, o meu objetivo aqui é fazer com que cada um de vós conheça Jesus. É só isso. Se a instituição ela não existir com esse objetivo, tá tudo errado. Perdeu sentido. Perdeu totalmente o sentido. Isso. Quando eu penso na questão de igreja, hoje eu procuro separar, assim como eu consigo separar hoje em mim corpo, alma e espírito, aquilo que é físico, aquilo que é da minha mente, do psique e aquilo que é do espírito de mim, quando eu olho para a igreja, eu procuro separar aquilo que é a igreja, a noiva, aquela que é fundamentada em Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e quais são as instituições que são chamadas de igreja, que tem o nome de igreja, que são instituições. Quando eu separo isso, consigo ter um olhar diferenciado para cada situação, eu consigo identificar nas igrejas pessoas que são igreja, e assim como eu também consigo identificar fora das igrejas pessoas que também são igreja, que têm a vida de Deus nela. Yes. As perguntas que eu fiz para o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, foram 1500 anos de trevas na história, as pessoas não sabiam ler, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? As pessoas morriam, a Idade Média foi terrível, qualquer coisa que você fizesse contrário, você era morto, né? Onde estava? A igreja deixou de existir nesse tempo. E o Espírito Santo falou assim, quando eu escrevi que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, porque enquanto a instituição igreja ela estava pintando e bordando, matando gente, a igreja, a noiva, ela funcionou. Sempre funcionou, ela sempre existiu, não oficialmente,
Aí eu perguntei, mas como é que eu sei que ela existiu? Falou, você não está tendo acesso a ela hoje? Se você tem acesso a ela hoje é porque de 2000 para cá ela continuou. Ela veio. Quando Martinho Lutero ele teve aquela percepção, não foi uma coisa assim do nada. Teve toda uma construção do Espírito Santo para poder enxergar aquilo. Teve outros fatores. As pessoas que sempre existiram pessoas que queriam Deus. Aí ele me lembrou de Elias. Quando Elias chegou lá e falou assim, Senhor, já mataram os profetas, acabaram com tudo, não tem mais ninguém, aquela mulher quer tirar a minha vida, acabou. Israel já era, não tem mais nada teu Israel. Ele, Elias, o profeta que rodou tudo, que matou os profetas de Baal, que conhecia de ponta a ponta do rei todinho. Elias, eu guardei para mim 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal e que você não conhece. Então deixa de ser esse que você acha que você é e vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Se você não quiser ir, Elias, eu tenho que mande, porque os meus propósitos eles sempre se cumprem. E aí eu percebo como no decorrer da história, o propósito de Deus, aquilo que é a igreja de fato, a noiva de Cristo, essa daí ela está viva e muito viva. Ela está muito viva. E não tem coronavírus, exatamente, não tem instituição, não tem nada que proíba ela. E é essa igreja que nós fazemos parte. O corpo, a noiva, aquela que vai ser arrebatada. E tem membros dela, diversas instituições. E tem membros dela, não tem nem instituições. Aí eu aprendi, sabe o quê? Também a não julgar ninguém, cara. Porque eu sei de mim que eu sou noiva, que eu sou igreja, que eu estou sobre esse fundamento. Fundamento que nós estamos querendo colocar as pessoas. Olha, você precisa ter o fundamento de Cristo na sua vida. Não, pastor, mas é a tua igreja. Não, mas e o pé? Não, isso aí é outra coisa. Peraí, primeiro isso aqui. Separa tudo. Não vamos tentar enxergar mais nada além da graça. A graça, uma vez que a gente enxergar a graça, Jesus, fundamentar nele, não importa, uma vez que você se fundamentar numa prática de vida em Deus. Cara, eu fui criado por uma avó batista, meus bisavós eram batistas tradicionais. Cara, até a minha bisavó para hoje é a pessoa que eu mais vi andar em fé na vida. Ela conhecia Deus, ela tinha intimidade com Deus porque eu via. Eu fui criado por ela e eu via ela orando a Deus todas as noites, entendeu? Eu nunca vi ela orar em línguas, ela nunca comentou sobre oração em línguas, sobre essas coisas que eu vivo hoje em Deus, sobre práticas pentecostais, mas uma coisa ela me ensinou, esse fundamento aí, cara, ela tinha muito forte. E o que ela colocou dentro de mim não foi uma condição pentecostal, nem uma condição batista. O que ela colocou dentro de mim, lá desde menino, foi uma vida em Deus. Isso aí, meu amigo, ninguém nunca me tirou, nem vai tirar. Não importa se vai para lá e para cá, essa vida em Deus. E é isso que eu procuro fundamentar hoje nas minhas filhas, porque começa aqui em casa, as pessoas que estão perto de mim, no trabalho. Por quê? Porque é o fundamento no qual eu coloco os pés e eu falo assim, olha, esse fundamento é seguro. Esse fundamento é seguro. Se você colocar o seu pé nele, você vai sustentar a sua vida nele, você não vai ser destruído. O fundamento que é Jesus, esse fundamento da vida em Deus, e você não vai ser destruído. Independente de onde você esteja, independente da língua que você fale, independente do lugar que você congregue, se o seu fundamento for Cristo, aí você vive a vida em Deus. Amém. Exatamente, pastor. Essa questão do cristão que faz parte de várias instituições e aquele que nem tem instituição, né? Porque quando Jesus fala para Pedro sobre esse fundamento, sobre esse entendimento que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, essa igreja que tem esse fundamento, que Cristo é o Filho do Deus vivo, que está fundamentado em Cristo, essa porta do inferno não vai destruir. Essa aí, que não tem nada a ver com a instituição nada além da graça, instituição Assembleia, não tem nada a ver com isso. Então, menos instituição e mais Jesus. Isso que essa que é a nossa hashtag, né? Menos instituição e mais Jesus. Porque a vida pessoal primeiro eu preciso aprender a andar em Deus. Eu aprendi a andar em Deus, a instituição ali eu vou ser bênção. Independente da qual for, pode ser uma instituição lá que está o pessoal ali tem ensinos equivocados, mas se eu estou lá no meio e eu tenho a minha vida pessoal edificada em Deus, eu sou essa bênção que eles precisam.
Então, aí para esse problema que tem hoje, né? Não quero saber mais de igreja, porque tem isso, porque eu não estou mais fundamentado nos acertos e nos erros do pastor. Eu não estou mais fundamentado na fofoca ou não fofoca do irmão. Eu não estou mais fundamentado nos cultos de quarta, de domingo. Não estou fundamentado nisso. Eu estou fundamentado em Cristo Jesus. Agora ali eu tenho comunhão com o irmão e eu sou bênção na vida daquele irmão. E ali, Deus me colocou por aquele propósito. Às vezes eu estou aqui me reunindo, vai ter pessoas que vão reunir aqui comigo, aqui no Nada Além da Graça, vão pegar o fundamento que é Cristo, e Deus vai falar com ele, que você vai sair daqui para uma outra instituição que vai estar lá com outros fundamentos que não tem nada a ver com Cristo. Mas ele precisa estar lá. Mas ele está fundamentado. Ele está fundamentado. E ele precisa ser... Isso que é o ser enviado, né? Ele precisa estar ali. E eu, pastor Gleice, que sou das ovelhas que sou pastor, qual pastor, né? Das ovelhas do meu pai, eu preciso liberar essa ovelha. Para ir e ter fruto. Assim como Jesus falou assim, da mesma forma, né? Eu envio vocês. Não, meu querido, assim como Deus me enviou aqui, eu estou aqui no Lado Além da Graça, eu agora estou te enviando também. Vá. Enquanto você estiver indo, seja lá para uma outra instituição, no seu emprego, lá na vizinhança, no bairro que você vai morar, vá e faça discípulos. Vai dê fruto, porque eu não estou aqui para reter ninguém. Eu falo, gente, vai visitar, se você quiser visitar a igreja, vai visitar, fica à vontade, vai aonde você quiser. Eu não sou o seu dono, né? Cara, até aquela musiquinha, não sou nem quero ser o seu dono. Eu estou aqui para ser o seu dono. Eu estou aqui para ser facilitador de Cristo na sua vida. Esse é o nosso propósito. Que Cristo nos libertou. Isso. Para ser facilitador. Agora é fácil isso, num sentido, é mais difícil, porque é fácil a gente querer montar uma estrutura. Até mesmo para a gente querer nos garantir financeiramente, por toda uma questão. É fácil. Agora, por exemplo, a nossa vida, que a Bíblia é bem clara sobre deve repartir as coisas boas com aquele que te instrui, sobre se nós ministramos coisas espirituais, seria demais receber material. A Bíblia é clara sobre isso, mas esse lugar que nós vivemos é um lugar de graça em Deus, que é onde o Espírito Santo que move quem vai querer, quem vai ofertar, quem vai olhar, pastor, estou ofertando a sua vida, eu estou te abençoando. É o Espírito Santo que move. Isso. Porque a gente está desprendido, a gente não está preso a nenhum tipo de estrutura. Eu tenho que dar certo, porque senão eu não dou conta de pagar o aluguel. Eu tenho que fazer isso. E aí Cristo sai do foco. Aí eu vou perder Jesus do lugar. E aí a gente se perde também. Porque muita gente começou bem, muitos pastores começaram com esse coração. E nós, quem está de pé, pensa estar de pé, né? Pensa estar de pé. Cuida para não cair. E nós estamos aqui hoje falando disso, porque nós queremos trazer isso, mas todos nós temos uma facilidade tremenda de migrar para um sistema. Temos facilidade tremenda de colocar a instituição num lugar e exaltar aquela instituição, o nosso bezerro de ouro, né? Colocar aquele bezerro de ouro ali, porque é mais fácil ali. Verdade. Do que esperar Moisés voltar. Esperar a voz do Espírito Santo. Você está entendendo? É mais fácil fazer um bezerro de ouro do que esperar o Espírito Santo me conduzir. Então eu vou fazer um bezerro de ouro, porque o Espírito Santo não está falando nada, eu vou fazer. Então esse é um perigo que todos nós temos. O pastor, se você quiser dar uma respaldada aí, nós vamos tentar terminar, porque, né? Foi bem, eu vou só chamar a minha esposa aqui, vou chamar ela aqui, para a gente finalizar. Tá bem. Não, vamos. Tá uma benção, que sem deixar a gente vai longe. Eu não vou dormir agora não, né? O pessoal que tiver aí, que quiser dormir também, nós também não estamos prendendo ninguém na live, não. Agora é um prazer vocês estarem aqui conosco. Não, nem tem comunhão aqui, que o pessoal vem aqui para casa, os pastores, a gente vai até de madrugada, entendeu? E aí uma coisa vai puxando outra. Cara, quando a gente tem esse fundamento em Deus, isso é muito bom, cara. É muito leve, muito solto, muito verdadeiro. E nós vamos caminhando em nome de Jesus. Graças a Deus por esse encontro, pastor. Louvo a Deus por sua vida. Sabe, por o Espírito Santo ter aproximado a gente. Fica a gente... É difícil isso que a gente tem vivido em Deus hoje, porque é muita... Como você mesmo falou, é muita liberdade. Muitas pessoas não entendem, né? Deixar todo mundo solto. A gente também anda muito solto. Mas nós queremos algo que seja fundamentado totalmente em Cristo. Não por aparências políticas, mas algo que seja realmente fundamentado em Cristo, verdadeiro e espiritual.
Porque para nós o que vale é aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. Amém? Amém. Amém. Com fone eu não vou ouvir, né? Dá uma aqui. A paz, pastor. Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Prazer Muito bem, pastor. ouvir vocês, ver vocês por aqui, né? Amém. Amém. É um prazer também estarmos juntos. Eu creio que Deus vai proporcionar ainda muitas condições para a gente de comunhão, não só virtual, mas física também, né? Porque espiritual Com ainda está certeza. no céu, cada vez mais. Amém? Pastor, Amém. vamos encerrar. Já passamos quase 2 horas aqui de live. A pastora quiser falar alguma coisa aí também, tá? Então vocês vão fazer uma vigília. É quase isso mesmo. 6 da manhã tem que acordar, a gente tem que acordar para trabalhar, pastor. Paz para todos que estão aí nessa live. Live muito boa, gente. Muito feliz de poder estar ouvindo o que eu ouvi. Com certeza muitas pessoas ainda vão ouvir. São palavras assim libertadoras, né? Um divisor de água para muita gente. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas não tinham essa ideia da instituição, da Igreja de Cristo. Então, isso vem trazendo uma novidade para muita gente nesse novo tempo, né? Um tempo onde que, eu posso dizer assim, um novo cenário para os cristãos. Aquele que realmente vai manifestar. Aleluia. Minha amiga Cida também está aí, lindona. Gente. Amém? Eu só quero deixar para vocês dois, né? Vem conhecer Maceió, O convite está aberto. viu? Vem conhecer Maceió. Amém. O litoral é maravilhoso. Com certeza, Deus vai preparar um momento para nós, estaremos aí sim. Já estou planejando aqui. Quero servir vocês, viu? Pois é. Amém. E vocês também, viu? Vocês já conhecem Belo Horizonte, né? Mas nos conhecer pessoalmente. Com certeza. Amém. Serão muito bem-vindos também. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado Amém. por essa live. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente estendeu bem aí, o pessoal foi dormir alguns, né? Mas é algo de Deus, eu fico muito feliz, porque esse pouco tempo que a gente se conheceu, eu vi esse entendimento, esse mesmo pensamento, ser desprendido, né? Não carregar nenhum fardo que nós não temos que carregar. Nós temos apenas que fazer realmente, levar as pessoas a conhecer Jesus. Só isso. Levar elas a conhecer Jesus e Deus que levanta cada um, né? Então eu gostaria de agradecer todo mundo que está aí. A nossa querida filhona aí, Cida, aí está colocando, eu também vou. Amém. As portas estão abertas. Vamos todos para Alagoas. Amém. Então, assim, muito obrigado mesmo. Pessoal que passou por aí, e quero agradecer a todo mundo, vi a Cel aí também, vi muita gente aí, né, já passou aí, e eu quero agradecer, vai que eles assistam de novo aí, quero agradecer, que Deus abençoe a vida de vocês, entenda aí que o horário ficou tarde, também não deu para ficar, mas que Deus venha abençoar ricamente, e tem algumas pessoas que pediram oração aí, né, pastor, no início aí. Eu pedi para elas colocarem no direct, né? Eu não sei se elas colocaram, não cheguei a ler as mensagens, depois eu vejo o que eles colocaram, mas... Vamos finalizar orando por elas aí, liberando a bênção aí. Pode ser o pastor, pode ser eu mesmo, pode ser a pastora. Faça aí, pastor, faça a oração encerrando, então, e a gente encerra. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de termos comunhão uns com os outros. Amém. E de permitir que o fluir da graça na nossa vida venha edificar a vida de outros e também sermos edificados através da vida dos nossos irmãos. Amém. Porque a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. E essa graça é Cristo Jesus, é o dom, o favor imerecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a tal ponto, que deu seu Filho unigênito.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, eu apresento diante do Senhor a vida do pastor, da pastora, que o Senhor possa cada dia mais dar sabedoria e graça a eles, em nome de Jesus. E cada um que pediu, você tem seu pedido de oração, seja que esteja nessa live ou que já saiu, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida deles e que o Senhor venha atender segundo a necessidade, segundo a sua boa vontade, a necessidade de cada um, Senhor. Se é enfermidade, nós liberamos cura através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nós liberamos cura emocional, cura física, cura na sua alma. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas sejam restabelecidas na sua fé. Aquele que estava fraco espiritualmente, distante, por muitas ocasiões, que através dessa live ele venha se encontrar sabendo que o fundamento é Cristo. Não é os homens que erraram, que pisaram, que machucaram. Esses homens é tão dependente de Cristo como qualquer um de nós. Ele carece do perdão, carece da graça, e o fundamento é Jesus. Jesus é o nosso fundamento. Jesus é a pedra. E quem crê nessa pedra não será confundido. Aleluia. A tua palavra deixa bem clara que quem crê nessa pedra, que é Cristo, não será confundido de maneira alguma. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, pastor? Muito obrigado. Amém. Antes de encerrar, quero só deixar um abraço aqui para o meu primo Wesley, de Mesquita, Rio de Janeiro, que ficou até o final. Tá aqui até o final. O pessoal que persistiu com a gente aí, uma boa noite também. Deus abençoe e até a próxima. Paz, queridos. Até mais. Fica na paz. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.